Se mangás e animes hoje fazem parte da cultura pop ocidental, muito disso se deve às criações vindas da mente engenhosa de um indivíduo, Katsuhiro Otomo. Um artista à frente do seu tempo, Otomo já tinha realizado trabalhos de destaque na década de 70, incluindo o mangá Fireball, esse que já flertava com diversos elementos que iriam consagrar a sua obra-prima, Akira. Publicado entre 1982 e 1990, as origens de Akira remetem a diversas inspirações, desde a insatisfação do seu criador com o desfecho de Fireball, passando pelas memórias de sua adolescência rebelde e transgressora, até os efeitos do pós-guerra no Japão, onde o país ainda sentia os sintomas das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e tentava se reconstruir ao mesmo tempo em que presenciava o avanço tecnológico e os confrontos entre o povo e seus líderes nacionais. Adequando tais elementos para um futuro distópico, Katsuhiro Otomo criou uma obra atemporal, com personagens icônicos, uma ambientação cyberpunk que serviu de inspiração para produções futuras, e uma quantidade exorbitante de temas a serem abordados e debatidos, como guerra, criminalidade, política e até mesmo amizade e juventude. Não fosse o bastante, o mangá, que resultou em mais de 2.000 páginas distribuídas em 120 capítulos, ganhou uma adaptação para os cinemas em 1998, sob direção e roteiro do próprio Katsuhiro, que concordou com a ideia desde que detivesse total controle criativo. Por ter sido lançado 2 anos antes do encerramento do mangá, o filme Akira possui diferenças em relação à versão literária, com uma conclusão distinta, personagens descartados e uma trama mais enxuta para caber em apenas 2 horas. Ainda assim, seu criador sabia exatamente o que precisava mostrar em sua versão para os cinemas, e graças a um orçamento generoso e uma equipe competente, Akira possui um trabalho visual e sonoro de qualidade incomparável, mesmo mais de 30 anos desde sua estreia. O sucesso da obra foi tamanho que conquistou notoriedade nos Estados Unidos, onde na época, os termos mangás e animes não eram populares. Porém, com sua trama densa, cenas de ação espetaculares e um nível de violência e gore incomuns no ramo da animação, o filme serviu de porta de entrada para os países do ocidente descobrir o talento da arte literária e do audiovisual do lado oriental, bem como para outras produções igualmente importantes se tornarem mundialmente conhecidas, como Ghost in the Shell, Cowboy Bebop e as aclamadas produções do Estúdio Ghibli. Seus méritos técnicos fazem Akira bater de frente com diversas produções cinematográficas criadas nos dias atuais, mesmo se comparado a gigantes do ramo como a Pixar e a DreamWorks. No entanto, seu impacto não se resume à sua proficiência visual e sonora. A trama sobre o conflito entre os jovens Kaneda e Tetsuo, vivendo em um Japão decadente após o estouro da Terceira Guerra Mundial, continua a estimular a imaginação e a capacidade interpretativa de milhões de pessoas pelo mundo, sobretudo em seu desfecho enigmático. Embora o mangá consiga desenvolver mais sobre os temas abordados por Katsuhiro, bem como trazer mais informações sobre o que aconteceu ao fim de tudo, o filme ainda manteve muito da essência do seu material-fonte, sobretudo no desenvolvimento do seu personagem central, Tetsuo, que se mostra muito mais do que um mero antagonista de ficção científica. Ao longo da trama, vemos que o garoto faz parte da gangue de motoqueiros do seu outrora melhor amigo Kaneda, por quem nutre um sentimento de raiva e inconformismo por esse sempre parecer limitar e subestimar as suas capacidades. Durante uma perseguição contra a gangue rival dos palhaços, Tetsuo acaba colidindo com uma criança de aparência envelhecida, mas que não sofre dano algum com o acidente. Mesmo sendo resgatado por Kaneda, Tetsuo é levado por um grupo militar que realiza experimentos secretos com crianças, buscando encontrar um candidato com capacidade equivalente à do lendário Akira, responsável pela destruição de Tóquio anos atrás. Para a surpresa de todos, Tetsuo demonstra um poder descomunal, sendo capaz de mover objetos, levitar seu corpo e causar destruição por onde passa, apenas com a força do pensamento. Infelizmente, também a capacidade acaba afetando a sua lucidez e aumentando a sua sede incontrolável por poder, o que, somado com a sua necessidade de se provar diante de todos, principalmente de Kaneda, leva Tetsuo a um caminho destrutivo e irremediável, que colocará em risco a vida daqueles com quem se importa e de toda a Neo Tóquio. Ainda que a história do longa seja composta de inúmeras temáticas principais e secundárias, é na jornada de Tetsuo e Kaneda que está o núcleo emocional de toda a trama, pois vemos 2 garotos rebeldes, com passados trágicos que, pela força do acaso, se veem envolvidos em algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Acompanhar ambos os personagens até o inevitável confronto é uma experiência impactante e memorável, e mais ainda é o seu desfecho, que mesmo 3 décadas depois, ainda suscita debates sobre o seu real significado. Dito isso, o que aconteceu com Tetsuo, Kaneda e toda Neo Tóquio ao final de Akira? Quando Tetsuo descobre sobre a existência de Akira e o que ele representa, desenvolve uma obsessão por encontrá-lo, pois acredita ser a única chance de controlar o poder crescente em seu corpo. Ao chegar no estádio onde Akira estaria localizado, descobre que apenas resíduos da sua existência permaneceram conservados para a pesquisa científica, o que resulta em uma fúria que se torna incontrolável quando logo em seguida precisa enfrentar os ataques massivos do exército e de seu amigo, Kaneda.
Com seu poder fugindo totalmente do controle, o corpo de Tetsuo se transforma em uma enorme massa de carne, detritos e fios elétricos, causando a morte da sua melhor amiga, Kaori, e com Kaneda sendo absorvido e prestes a ter o mesmo destino. Porém, o trio de Espers, Katashi, Masaru e Kyoto se unem para impedir Tetsuo e salvar Kaneda, usando seus poderes para se comunicarem com Akira, que se revela com sua aparência infantil. A entidade, juntamente com seus antigos amigos, cria uma singularidade de energia semelhante à que destruiu Tóquio anos atrás, quando despertou seu poder, e a usa para absorver Tetsuko e Kaneda para uma dimensão etérea. Nela, Kaneda passa por uma experiência extrasensorial, onde seu subconsciente se conecta com o de Akira, dos Espers e do próprio Tetsuo, presenciando as memórias de todos, incluindo os experimentos secretos, dos quais as crianças foram vítimas. Kaneda também enxerga as memórias de Tetsuo, em especial o primeiro contato de ambos ainda na infância, onde o fato de serem órfãos e sem ninguém para ajudá-los deu origem a uma amizade que, devido aos caminhos trilhados e decisões tomadas, resultaram na amargura que Tetsuo sentia por Kaneda, até o seu último momento de lucidez. Por ser um garoto frágil e que sempre estava sob a proteção de Kaneda, Tetsuo desenvolveu uma profunda mágoa contra o seu melhor amigo, por sempre agir em sua defesa como se o considerasse fraco e incapaz de fazer algo sozinho. Devido a isso, o garoto desenvolveu uma obsessão em provar o seu valor à medida em que foi crescendo, mas mesmo assim, sempre se viu à sombra de Kaneda, algo simbolizado pelo fato dele não ser capaz de manusear a sua icônica moto. Porém, após o acidente que o colocou em contato com os Espers e com o próprio Akira, Tetsuo adquiriu um poder muito além da imaginação, algo que de início veio acompanhado de visões macabras e dores, mas que logo se tornou na ferramenta para que ele enfim possa provar o seu valor para todos. Infelizmente, a sua sede por poder acabou por consumi-lo, e Tetsuo viu seu corpo e mente se degenerar de maneira irremediável. Mas, com a interface de Akira, dos Espers e da conexão derradeira com Kaneda, Tetsuo deixou seu corpo e seu antigo mundo e ascendeu a uma existência superior. A energia que ele produziu foi presenciada pelo Dr. Onishi, que antes de ser esmagado em seu laboratório, percebe que o poder de Tetsuo era equivalente ao da criação de todo o universo, algo que a cena final do filme indica que Tetsuo foi capaz de conceber em um novo plano dimensional, com o filme sendo encerrado com a frase "Eu sou Tetsuo". Essa última fala do personagem é simbólica, por demonstrar que, após tudo que passou, Tetsuo enfim se livrou da dor que consumia sua mente e corpo, ascendeu para uma nova realidade e enfim conseguiu aceitar a sua existência, não precisando mais estar em um patamar de inferioridade perante a Kaneda e ao mundo decadente do qual fazia parte. Quanto ao seu amigo, vemos que Kaneda conseguiu escapar do raio de destruição, tendo em suas mãos um último resquício da existência de Tetsuo e, posteriormente, encontrando Kei e Katsuki em meio aos destroços de New Tóquio. Diante do exposto, vemos que o encerramento do longa optou por algo mais poético e abstrato, enquanto que na versão original em mangá, a conclusão é mais explícita, trazendo mais elementos e desenvolvendo melhor a participação e interação dos personagens, com as capacidades psíquicas de Kei, seu relacionamento com Kaneda e os eventos após a destruição de Neo Tóquio, onde os habitantes criaram uma nova cidade autossuficiente, não admitindo interferências externas de outros países. Ainda assim, a versão para os cinemas é igualmente digna de méritos e reconhecimento, pois além de reter as principais temáticas e mensagens da obra original, permite uma maior participação do público para preencher as lacunas através de um exercício maior de interpretação. Por esses e outros fatores, o desfecho da visão de Akira para os cinemas segue como um dos mais intrigantes da história, permitindo múltiplos significados e estimulando questionamentos pendentes sobre como será o futuro não distante da raça humana. Afinal, como vimos através da jornada de Kaneda e principalmente de Tetsuo, estaríamos realmente em um caminho de evolução? Ou diante da nossa ânsia por poder, perdendo cada vez mais a nossa humanidade?